Olá, bem-vindo à aula 17, que vai tratar sobre se a vida deu limões, faça uma limonada. A aula 17, esta aula, faz parte de uma série de aulas que eu chamei de os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes. Quais são os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes? A primeira aula tratou dos 5 princípios sistêmicos de forma geral. Eles são as ordens da ajuda, que são princípios sistêmicos aplicados à relação de ajuda. A relação de ajuda pode ser entendida como a relação entre o terapeuta e o cliente, como entre o líder e seus colaboradores, sua equipe ou até mesmo clientes. A ideia dos princípios sistêmicos é que eles são uma postura interna. Você adota essa postura interna quando você toma consciência dela. Então, a postura interna, associada aos 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes, essa postura interna, ela tem a ver com você perceber que o seu estado interno, aquilo que você pensa afeta o outro, não só o que você diz. Aquilo que você pensa, você vai comunicar na sua fisiologia. Existe a microexpressão facial. Então, se você tiver no pensamento como não aceito, não concordo, isso comunica uma vibração, uma frequência. Isso, bom, eu estou colocando isso como algo observável, fenomenológico. Eu não estou falando isso como um místico. Alguém pode achar que é místico porque é muito próximo. Mas eu estou me referindo a algo que você pode experimentar. E experimentar de forma repetível. É claro que depende da sensibilidade das pessoas envolvidas. Mas, em geral, tem um exercício que é uma pessoa se coloca no não. O não é a predisposição de não concordo, não aceito, não. Só que ela só vai pensar. Ela não vai intencionar de mostrar que ela não concorda movendo com a cabeça. A outra pessoa que está em relação dentro desse exercício, ela sente uma mudança, sente que é diferente. No mínimo, existe uma tensão. E aí, num segundo momento, é o sim. E da mesma forma, existe uma mudança do não para o sim. Isso é fenomenológico, é algo observável no momento presente. Daí a pergunta, então, para a gente avançar no assunto é: você como terapeuta ou como líder, como você lida com frustrações? Então, na relação com o cliente, na relação com colaboradores, com membros da equipe, como você lida quando algo dá errado? E quando algo dá muito errado? É muito comum muitas pessoas morrerem de medo de errar. E por ter medo de errar, elas simplesmente colocam problemas em tudo, aumentam a barra da exigência para tentar evitar o erro a todo custo. Você conhece alguém assim? Que é muito exigente e que nada tá bom e não tem ideia que sirva para ela, a não ser as próprias ideias. E o que a pessoa mostra é muitos medos. O que eu quero mostrar é, se você adotar essa postura interna de olhar tudo o que acontece como oportunidade, existe um efeito. A frase, se a vida te deu limões, faça uma limonada, tem a ver com olhar os acontecimentos da vida, por mais complicado, difíceis, como oportunidades e fazer uso delas. Na hipnose, na hipnoterapia, existe um princípio chamado utilização. Utilização é basicamente essa ideia do se a vida te deu limões, ao invés de reclamar que você queria laranja, maçã, que você queria outra fruta porque você não gosta de limões, ao invés de reclamar, você faz uso deles. Então, o princípio da utilização é usar aquilo que está presente. Isso eu aprendi na hipnose, num dos treinamentos que eu fiz. Nesse sentido, é importante
se é muito difícil lidar com frustrações, geralmente quem tem medo de errar tem medo das frustrações, porque o erro para muitas pessoas é uma frustração, é uma dor enorme. Para conhecer uma pessoa que tem medo de errar, é só ver como ela lida com ideias novas. Uma ideia nova é apresentada. Como que você lida com isso? Você diz que não vai dar certo, porque tem que isso, tem que aquilo, e encontra um monte de problemas? Você é uma pessoa que faz isso? Normalmente, esse é um comportamento de uma pessoa hipervigilante, hiperpreocupada. E o hipervigilante, o hiperpreocupado é um dos sabotadores, um dos 10 sabotadores. No livro, não sei se você leu, mas no livro Inteligência Positiva, o autor chama-se Cesar de Chamini. Ele descreve e ele apresenta como lidar com cada um deles, os 10 sabotadores. O sabotador-chefe é o juiz, é o julgamento. Só que associado a ele existem outros 9. E cada pessoa desses 9 vai ter uns 3, 4, 5 mais fortes. E outros menos fortes, mas todos temos todos. O medo, que é o hipervigilante, ele vai se mostrar quando você está lidando com situações novas e tem medo de errar. Então, recapitulando, as aulas, hoje a aula é a 17. As aulas de 10 a 20 são sobre o segundo princípio sistêmico. O segundo princípio sistêmico é a aceitação das circunstâncias como elas se apresentam, sem querer modificar ou acrescentar nada. Então, o segundo princípio sistêmico é a aceitação das circunstâncias. Para aprofundar, para vivenciar, para levar isso na experiência, eu peguei esse princípio e dividi em 10 tópicos, conectados com o princípio da aceitação. Como eu me questionei o que é necessário entender e vivenciar e assumir como uma postura interna para conseguir vivenciar a aceitação das circunstâncias como elas se apresentam. Então, na aula de hoje, o título é Limões, ou seja, se a vida te deu limões, faça uma limonada. Eu comecei a ler livros sobre autoconhecimento em 2002, 2003. E eu lembro um dos primeiros livros que eu entrei em contato, ele era um livro de capa amarela, com letras grandes azuis, e estava escrito, você pode fazer seus milagres. Eu não lembro o nome do autor, eu achava que era Og Mandino, talvez seja, ou talvez seja outro. Mas o que importa para mim é esse livro foi bem significativo, porque ele traz a questão de que se você acreditar em algo e você agir como se acreditasse, olha como é importante. Não basta dizer que acredita em algo. Você precisa agir como se acreditasse. Então, se você acredita em algo e você se compromete com isso, agindo como se acreditasse, quando você faz isso, você transforma a realidade. Vou contar uma história do livro para ilustrar. Então, uma das histórias é: um pai teve um filho que nasceu sem um aparelho auditivo bem formado. E os médicos disseram, ele não vai ouvir, ele vai ser surdo a vida toda, porque ele não tem audição, não tem nem 10% de audição, então ele não vai ouvir. A ciência mostra, pela experiência de muitos anos, que ele não vai ouvir. Esse pai simplesmente não acreditou nos médicos. E ele falou, meu filho vai ouvir. E ele passou, na verdade, ele sempre lidou com o filho como se ele ouvisse. Conversava com ele. A gente escuta de duas formas. Não sei se você já pensou nisso, se você sabia disso. A gente escuta por via aérea, pelo ar, mas a gente escuta também por condução óssea. Já percebeu que a sua voz é diferente quando você ouve ela gravada de quando você ouve ela enquanto você fala? Quem já observou isso? Escreve nos comentários, eu já observei. Por que a sua voz é diferente quando você está falando e ouvindo de quando você escuta a sua voz gravada? Eu respondo. Quando você está falando e ouvindo, você está ouvindo ela duas vezes. Ou ouvindo ela por dois caminhos simultâneos. Você está ouvindo pelo osso que está trazendo o som, a vibração para o seu ouvido,
para os tímpanos e está ouvindo também o som que vai pelo ar. Por isso que essa voz é diferente. Mas a voz que você ouve gravada é a voz que os outros ouvem. Se você não gosta da sua voz gravada, saiba que essa é a voz que os outros ouvem. E aí? O que fazer? Não gravar mais, nem vídeo, nem áudio seu, não vai mudar a sua voz. O que é importante é se acostumar de que é assim mesmo a diferença e vai até superar essa não aceitação que você tem de você mesmo. A dificuldade de gravar vídeos ou ouvir a sua voz gravada é a dificuldade de se aceitar. De ter que ser forte e não poder ser vulnerável, ou ter desconfortável de lidar com as emoções, ou de estar numa posição de pequeno em relação aos pais, ou de estar numa posição de igual na relação de casal, tudo isso tem a ver com a vulnerabilidade. Ou seja, a vulnerabilidade é uma condição para relacionamentos saudáveis. Vulnerabilidade não quer dizer se colocar em risco. Vulnerabilidade é uma condição humana. A gente é vulnerável por natureza. Quando se colocar vulnerável é desconfortável, isso significa que a gente precisa cuidar da nossa tristeza, do nosso eu emocional que está triste e pedindo cuidado. Quando a gente cuida do nosso eu emocional que está triste e pedindo cuidado, quando a gente faz isso, algo muda. Aquele desconforto com a vulnerabilidade fica menor. Eu vou aproveitar esse momento e dizer para você que está assistindo essa aula, clicar no curtir, compartilhar essa aula com alguém que você lembre que a pessoa pode se beneficiar, se interessa por esses assuntos. Se não é inscrito no canal ou não me segue nas redes sociais, clica para se inscrever e seguir. E, seguindo ao assunto, a minha conexão com esse tema dos limões veio da questão do livro, fez muito sentido para mim, essa postura proativa, de independente daquilo que os especialistas digam, você pode fazer os seus milagres. Qual que foi a fórmula nesse livro? Você pode fazer os seus milagres. Qual que foi a fórmula? A fórmula foi acreditar e agir alinhado com essa crença. Se você acredita e age como se acreditasse, você influencia, traz uma mudança na realidade. Nessa história do pai que falava com o filho como se ele ouvisse e acabou estimulando o desenvolvimento do aparelho auditivo, a criança passou a ouvir por condução óssea. E com isso foi desenvolvendo a audição. E com o tempo conseguiu ter uma audição, acredito que usando um aparelho para dar suporte, mas teve uma vida normal. Enquanto se fosse seguir o caminho tradicional indicado pelos especialistas, é como se ele fosse viver sendo uma pessoa que não tinha condições de ser igual aos demais. Ou seja, o milagre que esse livro mostra, nesse exemplo, é acreditar e agir conforme a crença. A aula de hoje, que é a aula 17, o título dela é Se a vida deu limões, faça uma limonada. O que quer dizer isso? Proatividade. Olhar os problemas como oportunidade. Você tem esse hábito de olhar problemas como oportunidade? Ou quando as coisas saem do planejado, existe um sofrimento muito grande? Qual que é a sua tendência? É mais de olhar oportunidades ou de sofrer e lidar porque elas não estão acontecendo? Um problema de não ter essa proatividade é o sofrimento. É curioso que, às vezes, algumas pessoas nem estão conscientes de que elas estão sofrendo. A Rosângela, ela escreveu sofrimento muito grande, isso. Se a gente foca no negativo das experiências, isso é possível. A consequência é sofrimento. Se a gente olha o positivo ou o que é possível fazer dentro desse contexto negativo, é uma outra experiência. Ou seja, é a mesma vida, é o mesmo acontecimento. Uma pessoa olha para a falta, para o problema, e em alguma medida desiste, e a outra, eu lembrei de duas histórias. Tem uma história que eu já ia contar,
Eu acho que eu ouvi essa história quando eu fiz o Practitioner em PNL, em 2011. A Rosângela, acho que é a Rosângela, escreveu: sou depressiva e ansiosa demais. Uma coisa, Rosângela, é olhar para a relação com o seu eu emocional e levar a empatia para ele. Eu vou falar da ansiedade. A ansiedade tem a ver com medo. Você tem medo de que algo ruim vai acontecer no futuro ou de que algo negativo do passado aconteça. Ou seja, agora não está confortável. Então é importante esse olhar. Isso que eu estou mostrando é só um ponto de partida. É importante esse olhar proativo para si mesma, lembrando que o eu emocional precisa de cuidado. Se você se compromete a cuidar do eu emocional, normalmente o mal-estar, o sofrimento vai diminuindo, porque a gente fica... Isso é a nossa relação com as emoções básicas, é dessa forma que eu trabalho. Eu olho, em especial, dentro do contexto da terapia sistêmica, da constelação sistêmica, as emoções básicas costumam estar presentes na maioria das vezes. Por trás da ansiedade tem medo e tristeza, então é necessário aprender a lidar com medo e tristeza. Lidar com a tristeza significa existe uma necessidade de cuidado que não foi atendida. Eu vou falar só de uma necessidade. Uma delas, a principal por trás da tristeza, é cuidado. Na infância não teve esse cuidado. Ou teve, mas não foi o que você gostaria. Essa falta de cuidado a gente sente como uma dor. E para não lidar com essa dor, a gente cria comportamentos compensatórios. Por exemplo, cuidar de todo mundo. Esquecer de si mesma e focar em todo mundo. E aí as pessoas não correspondem. Daí a dor aumenta. Entendeu o mecanismo? Então havia uma dor na infância, por vários motivos, mas eu estou focando na questão de não ter recebido o cuidado, a proteção que se precisava. Pode ter acontecido outras coisas também. Eu não estou excluindo possibilidades, eu estou apontando uma possibilidade, que é esse olhar de que não se recebeu o cuidado, a atenção, a segurança, a proteção que se precisava. E isso é sentido como uma dor, como um abandono. Essa dor, por não saber lidar, a gente ignora ela. E para fugir de uma dor, de não ser cuidado, muitas pessoas podem se voltar a cuidar dos outros. Estar ocupado ajudando as pessoas. Essa é uma estratégia para diminuir a dor da falta de cuidado. Quando a gente faz isso, alivia momentaneamente, mas aquela tristeza continua seguindo a gente e vai aumentando com o tempo. A ansiedade, então, você pode entender ela, em termos de relação com a tristeza e relação com o medo, como o esforço da mente para fugir do contato com as emoções que estão agora. Então, um caminho é pensar como eu cuido de mim. Então, se eu estou sentindo ansiedade agora, eu já senti ansiedade várias vezes, eu usava atividade física para gastar energia. Quando eu corria, eu ainda corro, mas quando eu estava ansioso ou incomodado, eu corria, eu me sentia em paz depois, porque o corpo libera endorfina, então eu usei isso por muito tempo, até que eu fui trabalhar temas que eu tinha, como mágoa, tristeza, eu chamava de incômodos, eu nem reconhecia como tristeza. Mas ao trabalhar a tristeza, aquela sobrecarga foi liberada. O que eu quero mostrar é aquilo que a gente sente hoje, como é de senso comum, as pessoas sabem disso, normalmente vem da infância, da relação com os pais. Só que não necessariamente você precisa resolver lá. Você primeiro precisa resolver hoje. O hoje é o que está disponível de imediato. Porque a questão é, no passado não houve o cuidado que você gostaria. Ok, mas e hoje? Hoje você está dando esse cuidado? E aí você começa a se perguntar, como eu posso cuidar de mim? Qual o cuidado que eu posso dar para mim? Nessa busca, nessa reflexão, você acaba encontrando possibilidades, você acaba encontrando caminhos. Então, esse é um olhar para lidar com aquilo que está sentindo no momento. O que eu estou apresentando é, existe uma sensação de incômodo, tristeza e medo. Para evitar contato com isso, a mente agita e quer tentar resolver no passado ou no futuro. No passado, remoendo o passado, no futuro, querendo que chegue logo, na expectativa de que vai ser melhor. E aí isso é sofrimento. Eu vou falar só da ansiedade
Mas, quer ver, para entender, um olhar, o que eu vou falar agora é um olhar, é uma forma de entender a depressão. Uma forma de entender, tem várias formas, o que eu vou falar é uma forma de você perceber a relação com ela. Dentro de uma constelação sistêmica, você representa. Se tiver um grupo de pessoas, uma pessoa representa a depressão. E você percebe como está a relação no momento, no campo. Ou você utiliza os bonecos só como representantes. Uma forma de perceber a relação. Mas antes disso, eu pergunto sempre pela tristeza. Porque eu gosto de usar uma escala de 0 a 10. Então, se a gente vai trabalhar dentro de uma sessão a relação com o que se está sentindo, eu não me preocupo com os nomes. Alguém pode chamar de tristeza. Tanto que eu prefiro trabalhar a tristeza, ao invés de usar os nomes, que envolvem muitas camadas. Então, eu vou olhar a depressão como uma tristeza profunda. Como que eu lido com a tristeza profunda? Uma forma, para começar, é olhar a necessidade por trás. A necessidade por trás da tristeza é de cuidado, é de atenção, consideração, sentido, pertencimento, propósito, se sentir parte, se sentir importante. Então, se olha para a tristeza e se cuida dessas necessidades. Em alguma medida, nesse olhar, a experiência começa a mudar. A sensação de incômodo diminui. Normalmente a gente sente a tristeza na região do coração, pulmão. Essa região, a gente sente um aperto no coração, a respiração fica curta. E aí, quando você dá o acolhimento, você faz autoempatia, você pensa em cuidar do eu emocional, geralmente suaviza. Só que existem camadas de experiência. Normalmente é algo acumulado ao longo de muitos anos. Qual seria uma outra camada? Perceber essa tristeza na relação com a mãe, na relação com o pai, na relação com a família. E cada uma dessas relações é uma camada, é uma experiência, é uma sessão, é um processo. Quando você faz esse movimento de olhar as camadas, você vai aprendendo a lidar com o que você sente, porque as emoções básicas são simples. Quando você leva a aceitação para ela, elas suavizam. E aí, dando sequência, o problema de olhar as frustrações, perdas, os problemas de forma negativa é sentir essa negatividade. A metáfora de se a vida te deu limões, faça uma limonada, é um convite a olhar a oportunidade que pode surgir diante de um problema. Muitas vezes, um problema está sinalizando que talvez não seja esse caminho. Às vezes, a mente quer um caminho. Eu fui funcionário público por 17 anos. Então, eu passei num concurso público quando eu tinha 16 para 17 anos. Eu entrei no Exército com 17, fiz a formação para ser oficial de carreira, fiquei no total de 16 anos, quase 17. E pedi demissão. Só que antes disso, já em 2008, 2009, eu estava estudando para um outro concurso, que era para carreira diplomática. Só que chegou um ponto que eu não tinha mais vontade de estudar. Eu gostava dos assuntos, mas eu não tinha vontade. Ou seja, o meu eu emocional não queria participar do meu objetivo. O que eu quero mostrar parecia um problema, porque eu queria passar no concurso, eu gostava de estudar, mas porque eu não tinha vontade. Eu fiquei, acho que algum tempo, um mês, 2, não sei se chegou a 2 meses, mas eu fiquei um tempo me cobrando. Como que eu não estou estudando? Mas aí eu fui parar para observar. Enquanto eu não estudava, a minha vontade era ler sobre meditação, era ler sobre como a mente funcionava, era ler sobre as emoções, era ler livros, por exemplo, o livro do Osho, esse livro aqui, ó, Intimidade, como confiar em si e confiar nos outros. Uma das questões do confiar em si significa confiar no eu emocional. Quando a gente não confia nas emoções, a gente tenta controlar elas. A tentativa de controlar as emoções, por si só, já é o sofrimento. Quando a gente sofre de ansiedade, já fala que a gente não confia nas emoções. Então, é necessário aprender a confiar nas emoções, e isso é recíproco. Porque se você não confia nas emoções, o eu emocional também não confia em você. Você precisa reconquistar a confiança do eu emocional.
Como você faz isso? Você reconquista a confiança do eu emocional se importando com ele, se interessando por ele, conversando com o eu emocional, como se fosse uma pessoa. Esse eu emocional você pode entender como uma criança que está triste. O seu eu criança triste. E ao conversar, você cria uma relação. Quando você aumenta essa confiança nas emoções, essa confiança em si mesmo, você vai também confiar nos outros. Então, em alguma medida, é essa intimidade, que é o título do livro do Osho, a intimidade com o seu eu emocional. Essa intimidade e aceitação com as suas emoções, naturalmente, vai trazer a confiança na relação com os outros. A relação com o outro revela como a gente está com as nossas emoções. Se eu não estou em aceitação com as minhas emoções, é normal que eu fique desconfortável em relação às pessoas e eu preciso manter a distância. Isso é um olhar. Pode ser que só não tem conexão, e está tudo bem também. O que eu estou falando são possibilidades, não são regras. A ideia fenomenológica, a visão fenomenológica, a visão sistêmica, é uma visão de observar aquilo que estava presente no momento. Então, não é sobre regras, é observar o que tem de acontecer. Às vezes, algo que aconteceu uma vez, num outro contexto, acontece o oposto, e está tudo certo. Para fazer um fechamento da aula de hoje, então, eu vou contar a história do sapinho. Então, havia uma corrida de sapos, e era uma corrida circular, onde na arquibancada ficava uma torcida. E estava muito quente. Os sapos estavam correndo e a torcida estava sentindo muita pena dos corredores, dos sapos corredores. Então a torcida falava, nossa, como é difícil, está muito quente, eles não vão conseguir, está muito difícil. E a torcida ficou repetindo isso. E um a um, os atletas, os corredores foram desistindo. Só que um continuou correndo e ganhou a corrida. Aí ninguém entendeu. Foi falar com aquele sapinho que tinha terminado a corrida. Como que você foi o único que conseguiu? Todos os atletas, todos os outros sapos desistiram da corrida porque estava muito quente, era muito difícil. Como que só um conseguiu? Aí foram falar com o sapo, adivinha? O sapo era surdo. Olha que interessante. O que você acha dessa história? Você já conhecia? O que ela fala é o efeito daquilo que a gente ouve no nosso comportamento. Então, se você der ouvido, se você foca no negativo, e se você der ouvido a pessoas que focam no negativo, qual que é o efeito? É se limitar pela limitação dos outros. A ideia, então, de olhar os problemas, os limões, como oportunidade, é exatamente treinar a sua mente. Para, ao invés de ouvir as limitações das pessoas bem intencionadas, geralmente as pessoas hipervigilantes, hiper preocupadas, elas são muito bem intencionadas, querem ajudar todo mundo. Então elas tentam impor os medos dela aos outros. Porque se todo mundo tiver o mesmo medo que ela fica confortável. Imagina se a pessoa hipervigilante, hiper preocupada, olha todo mundo fazendo o que ela tem medo. Ela vai acabar tendo que fazer, mas ela tem medo. Então, qual que é o recurso? Espalhe o medo com as pessoas, para ninguém fazer. Porque se ninguém fizer, está todo mundo no mesmo patamar, então está tudo bem. Outra história, essa eu ouvi no Vipassana, que é um retiro de meditação de 10 dias. É uma história que é assim. Numa família indiana, tinha 3 filhos, saiu primeiro com uma moeda para comprar 1 litro de leite, ou 1 litro de óleo. Ele vai à feira, compra, e na volta ele tropeça e derrama metade da garrafa. Daí ele fica muito triste, porque a família era muito pobre e ele tinha desperdiçado meia garrafa. Aí ele chega em casa e fala para a mãe, mãe, eu desperdicei, eu tropecei, eu não queria, mas aconteceu. Aí no dia seguinte o outro filho vai, também com uma moeda, também para comprar o leite ou o óleo, e volta, também no caminho ele tropeça, só que ele tem uma visão diferente. Nesse caso ele chega em casa feliz, dizendo, olha, eu tropecei, poderia ter derramado todo o óleo, todo o leite, mas eu salvei metade. E aí ele chega feliz. No terceiro dia, vai o terceiro filho. O terceiro filho passa pela mesma situação, uma moeda,
garrafa de óleo e leite, garrafa cheia, tropeça, derrama. Ele fica feliz, chega em casa comemorando, só que ele se compromete a voltar, a conseguir fazer algum bico, conseguir uma moeda para completar aquele trecho que tinha sido, aquele volume que tinha sido desperdiçado de leite ou de óleo. A ideia, então, é olhar que a gente pode ter posturas diferentes em relação aos acontecimentos. Por pior que seja um acontecimento, o que eu falo de olhar para o positivo não é negar que algo ruim aconteceu. Não é sobre negar a dor, de forma alguma. É importante ter empatia pela dor. Ao ter empatia pela dor, ela suaviza. Nesse ter empatia pela dor, não quer dizer ficar lamentando, reclamando. Não, isso não é empatia pela dor. Empatia pela dor é reconhecer que é triste ter acontecido uma frustração, uma perda. Após reconhecer que é triste essa perda, essa frustração, e aí? Qual o movimento que surge? O movimento que surge após o reconhecimento da perda é fazer algo positivo com ela, se a escolha for pela proatividade. Então, para fechar a aula de hoje foi a aula 17, limões. Se a vida te deu limões, faça uma limonada. Essa aula está inserida no segundo princípio sistêmico dos atendimentos altamente eficazes. Qual o segundo princípio sistêmico dos atendimentos eficazes? É a aceitação das circunstâncias como elas se apresentam. Para você desenvolver essa postura de aceitação, na aula de hoje a gente falou sobre olhar as oportunidades e escolher ter uma postura proativa. Para isso, você precisa cuidar da tristeza, cuidar de si, para ter mais fluidez e mais facilidade. A tristeza não cuidada faz focar no negativo. Então, para se liberar da negatividade, você precisa cuidar da ferida emocional que é a tristeza não cuidada. Quando você faz isso, você encontra mais fluidez. Agora, para finalizar, eu vou compartilhar o depoimento, o testemunho de quem já fez a mentoria e formação. No cantinho aqui, você vê o QR Code e o link. Se você digitar no navegador constelacb.net.br ou ler o QR Code, você vai acessar a página onde você obtém informações sobre a mentoria e formação em constelação familiar individual, que está com inscrições abertas por tempo limitado. É uma oportunidade de você aprender a aplicar a constelação na sua vida, ajudar pessoas que você queira e atuar também como constelador. Você vai ter uma abordagem prática, focada em resultados, e existe o acompanhamento prático, não é só a aula gravada. Também tem as mentorias ao vivo, com prática em duplas, supervisão e revisão. E também existe a indicação de obras bibliográficas que a gente faz a verificação do estudo. Então é isso. Para saber mais sobre a mentoria, acesse o link e vamos ver o que uma pessoa falou da mentoria. Eu quero falar um pouquinho sobre como foi fazer o acompanhamento de 10 sessões com o Rodrigo no coaching sistêmico. E para mim ajudou muito, porque quando eu comecei as sessões com ele, eu queria entender como eu não conseguia cobrar pelo meu trabalho, por que eu cobrava tão pouco. E no decorrer das sessões, eu fui avaliando questões minhas de diálogos internos que eu tinha e que eu não conseguia identificar, então eu me sentia muito confusa o tempo todo. E um lado meu pensava de uma forma, outro lado pensava de outra forma, e isso me atrapalhava em várias decisões na minha vida, não somente em questão ao trabalho. E no decorrer das 10 sessões, a gente conseguiu identificar e trabalhar alguns condicionamentos que eu trazia desde a infância, e isso surtiu efeitos positivos, assim, de buscar mais leveza na minha vida, mais flexibilidade. E eu recomendo o trabalho do Rodrigo, eu sou também aluna dele, do curso de constelação sistêmica familiar, eu recomendo a todos, vale muito a pena, num contexto geral da nossa vida, para todos os aspectos, seja profissional, familiar ou de outras questões.